Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou dividir com vocês uma experiência que eu tive na semana passada, eu acho. Foi na semana passada. E eu aprendi algo com ela, por isso quero dividir com vocês, tá bom? No finalzinho dessa experiência, deixar um conselho para vocês, que é um conselho que eu tenho buscado seguir atualmente nos meus dias, que tem trago mais alívio e calmaria para os meus dias. Nós sabemos que temos vivido dias onde tudo é para ontem. São muitas obrigações, muitas responsabilidades no nosso dia a dia e a gente acaba tendendo, a viver nessa euforia dos dias, onde passa tantas coisas pela nossa cabeça, coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa dar conta. E essas responsabilidades, gente, é particular para cada um, como família, trabalho, faculdade, igreja, dentre 1 milhão de coisas que a gente tem, cursos, estudos, tantas coisas, tantas responsabilidades que nós precisamos dar conta no dia a dia. Então a gente está vivendo no meio desse momento de turbilhão da vida, naquela euforia, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não dei conta disso, não dei conta daquilo. E baseado nisso, no domingo retrasado, eu me peguei no domingo à noite após o culto, pensando na minha semana, pensando na minha segunda-feira, começo de rotina, de volta à rotina da semana, porque querendo ou não, eu não sei pra vocês, mas na minha casa, no final de semana, dá aquela quebra de rotina, E aí, de segunda a sexta que, de fato, a gente tem aquela meio que uma rotina, assim, pra seguir de responsabilidades, faculdade, cuidar da casa, família, isso e aquilo. No final de semana há meio que, entre aspas, meio que um alívio nessa questão de rotina. Temos outras responsabilidades a cumprir, mas por um lado não tem tanto a cobrança de outras coisas como arrumar a casa. No final de semana geralmente, a gente acaba dando uma aliviada e priorizando outras coisas. Aí no domingo à noite eu me peguei pensando na minha semana e na minha segunda. E eu comecei a me sentir ansiosa pelo tanto de coisas que eu sabia que eu ia precisar enfrentar, que eu sabia que eu ia precisar dar conta. Eu já fui dormir no domingo à noite preocupada, com aquele sentimento de, meu Deus, eu não quero começar essa semana porque vai ser pesada demais, é tanta coisa pra fazer. Então já fui dormir desse jeito. E consequentemente na segunda-feira, gente, eu acordei, eu estava ansiosa. Foi uma semana que eu me senti muito desanimada, me senti muito sobrecarregada, porque como eu já comecei a semana com esse peso, sobre as minhas costas, eu já sofri antecipado, eu nem cheguei a viver e eu já tava com aquele peso, do que viria sobre os meus ombros. Então, consequentemente, a minha semana não foi muito boa, foi uma semana de desânimo, uma semana mais cansativa, uma semana onde eu ficava me cobrando demais pelas coisas que eu não tinha conseguido fazer no dia, mesmo tendo feito coisas no dia, dado conta de coisas, eu estava tão frustrada e me sentindo tão sobrecarregada que eu não estava conseguindo valorizar aquilo que eu tinha dado conta. Eu estava focando só naquilo que eu não tinha conseguido dar conta. E no meu caso, gente, as responsabilidades que eu tenho no meu dia a dia, a minha faculdade, quem não sabe, eu curso pedagogia, estou no 3º semestre, e é muita coisa para fazer, é muitos trabalhos, a gente está na 3ª semana da faculdade e eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então pensa como que não fica a mente da garota. E além de, eu tenho 3 matérias presenciais e 2 matérias online, então é conteúdo para assistir, videoaulas de 30 minutos, enormes PDFs para ler, então é muita coisa. E eu tenho a minha casa é muito grande e desde que eu casei, gente, que eu mudei para essa casa é uma realização de um sonho para mim. Eu sempre tive o sonho de morar numa casa de 2 andares, o Senhor realizou. Porém, gente, nem tudo é flores. Eu costumo falar que pronto, já realizei esse sonho, não quero morar de novo numa casa de 2 andares, porque é trabalho em dobro. E a nossa casa é bem grande, temos 3 quartos na casa, sendo um suíte. Não estou aqui reclamando, a minha casa é uma bênção de Deus na minha vida, é um sonho realizado, porém, a gente tem aí os desafios do dia a dia. E querendo ou não, eu e o Rafael escolhemos móveis conceito aberto, gente. Ó, como vocês podem ver, o meu guarda-roupa, ele é todo aberto, ele
não tem portas. E a gente mora aqui numa rua onde passa caminhão, ônibus, carro, passa de tudo. Aqui só não passa navio, avião, mas de resto passa tudo. E é muita sujeira. Tem um ponto de ônibus na frente da minha casa e entra muito pó, então suja muito a casa. Eu limpo e amanhã já tô vendo pó assim no chão. Minha casa é grande, eu não consigo fazer faxina na minha casa em um dia, gente. Eu lembro há meses atrás que eu consegui fazer em um dia inteiro. Eu terminei tarde da noite e no final do dia eu estava simplesmente acabada mesmo. Então geralmente eu não consigo dar conta de terminar minha casa num dia, sabe? Aí às vezes eu limpo num dia, por exemplo, limpei aqui a suíte, aí eu vou limpar lá a cozinha, quando eu vou chegar em um outro cômodo 2 dias depois, aonde eu limpei já está sujo. E eu sei que isso não é comigo, né? Eu tava conversando esses dias com as minhas primas e com algumas das minhas irmãs sobre a vida de dona de casa, que as tarefas se renovam a cada manhã. Então todo dia a gente tem esse desafio de tentar incansavelmente deixar a casa organizada. Então pensa, tudo isso passando pela minha cabeça, eu tenho alguns cursos que eu comprei, que eu estou fazendo, então é faculdade, casa, os cursos, família, igreja, eu tenho as responsabilidades também da minha igreja, sabe, coisas que precisam ser feitas. Gente, aí pensa, tudo isso na cabeça de uma pessoa, você começa a sentir, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí foi assim, né, que eu já tinha começado a semana no domingo à noite pensando em tudo isso. Aí quando eu fui viver a minha semana, eu já tava com esse peso sobre os meus ombros, então realmente a minha semana foi bem pesada. Aí chegou num dia em que eu sentei, porque assim, gente, quando eu tô me sentindo assim muito ansiosa, eu não sei vocês, mas eu acabo me distanciando, me isolando um pouco pra, não sei, é natural que eu faça isso, sabe? Eu sei que essa não é a forma correta de lidar com isso, mas eu acabo me isolando, ficando na minha, conversando menos com as pessoas, assim, no sentido de, não vou mandar mensagem pra ninguém pra iniciar uma conversa, porque eu não tô me sentindo bem pra conversar isso e aquilo, neste sentido. Não que eu tô me isolando completamente num quarto escuro, não é isso, tá bom? Mas eu fico mais quieta na minha, tentando compreender aquilo que eu tô sentindo, tentando colocar a cabeça em ordem, sabe? E consequentemente, nesses dias, gente, são os dias mais difíceis pra mim fazer os meus devocionais, porque eu me sinto tão fraca. E aí não tenho força, mas a gente precisa mesmo assim tirar força de onde não tem, do Espírito Santo, e fazer, porque é quando a gente mais precisa. E consequentemente, quando a gente mais precisa, aí é que a gente não tem força, que a gente não quer fazer, mas é aí que a gente precisa, né, literalmente. Num belo dia, nessa mesma semana, eu sentei aqui no meu quarto e falei, não, eu vou orar. Eu vou falar com Jesus, porque eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento, com todo esse turbilhão e toda essa euforia dentro de mim. Eu preciso de socorro. Então eu sentei aqui no meu quarto, fechei a porta, essa janela que eu vou mostrar aí pra vocês, o céu. Sentei aqui no chão e comecei a abrir o meu coração para Jesus. Falei para ele como eu tava me sentindo, que eu tava me sentindo sobrecarregada, cansada, que eu não tava conseguindo dar conta de tantas responsabilidades e que eu não sabia como mudar a minha circunstância, a minha situação. Eu precisava de ajuda. Olhando pro céu, assim, comecei a falar, Jesus, isso, Jesus, aquilo. Veio no meu coração, assim, comecei a orar, falando com Jesus, Senhor... Gente, olha, esse barulhão é da minha rua, tá bom? Comecei a falar, Senhor, seja a minha paz, seja a paz nos meus dias, seja a calmaria nos meus dias. E fiquei repetindo, Senhor, seja a calmaria nos meus dias, Deus. Seja a serenidade, seja a leveza nos meus dias. E eu comecei a declarar isso sobre a minha vida, porque eu precisava muito daquilo e eu preciso muito disso. E eu tenho certeza de que não sou só eu, de que muitas pessoas, talvez no exato momento em que está assistindo esse vídeo, esteja vivendo nessa euforia, nesse sentimento de sobrecarga, de tantas coisas e querer fazer tudo ao mesmo tempo e não dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E a verdade é que a gente não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez, a gente tem essa dificuldade.
Gente, às vezes, quando eu começo a arrumar a minha casa, eu começo aqui arrumando o meu quarto. Aí daqui a pouco eu vou lá embaixo buscar um produto e eu já me pego lavando uma louça. Então eu vou fazendo uma tarefa atrás da outra e não vou terminando, porque eu vejo, ai, aqui tá precisando disso, vou fazer, ai, aqui tá precisando daquilo, vou fazer. E você acaba ficando louca, entendeu? Porque a gente acaba querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E esse é o momento que acho que a maioria das pessoas nessa geração está vivendo no automático dessa forma, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a realidade é que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Gente, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E a gente tá querendo fazer em 1 hora, organizar a nossa vida toda, arrumar a casa toda em 1 hora, em 1 dia, em 24 horas. E nem Deus fez em 6 dias. Ele poderia? Ele poderia. Mas talvez ele tenha feito isso para nos mostrar também que cada coisa a seu tempo, é como diz lá em Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu, particularmente, às vezes tenho muita dificuldade de colocar isso em prática na minha vida. Aí eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu não dou conta, aí eu começo a surtar e isso acaba me adoecendo. Então sentei e falei, Jesus, comecei a clamar, Senhor, seja calmaria nos meus dias, seja leveza, vem Jesus, me ajuda a organizar os meus dias, os meus pensamentos, a forma como eu me sinto. Vocês acreditam que neste momento começou a virar eu não sei se é virar uma chave, eu não sei bem como explicar, mas eu comecei a sentir um alívio de Jesus entrando dentro de mim, sabe? Uma calmaria. E aí nos próximos dias seguintes eu comecei a viver a vida de forma mais leve. E até hoje, neste dia, isso foi semana passada, neste dia que eu estou gravando este vídeo, eu estou nesse processo, sabe? De fazer com calma, uma coisa de cada vez. Até passei, né? Depois desse momento que eu fiz com o Senhor, eu marquei com a terapeuta, uma psicóloga, fiz ali uma sessão com ela, falei como eu estava me sentindo, isso também me ajudou muito, sabe? E ela falou pra mim sobre os pequenos degraus, que você não vai fazer uma grande mudança pulando, sabe, os degraus ou fazendo uma grande coisa, uma grande atitude no seu dia, mas não, são os pequenos degraus de cada dia, né? E esses pequenos degraus que às vezes a gente não quer respeitar, a gente quer ter logo o resultado, mas não quer passar pelos pequenos degraus. E eu vou ler aqui com vocês 1 Pedro 5,7, que diz assim: entreguem as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, naquele momento, eu sentei e entreguei para Deus tudo aquilo que eu estava sentindo, as minhas preocupações. E o Senhor cuidou de mim. O Senhor me ajudou a fazer com que eu me sentisse melhor. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, ansioso, nessa euforia de imediatismo e não está conseguindo dar conta das coisas e você se cobra excessivamente, pare. Pare um momento, sente, respira. Fala com Jesus, entrega para Ele as suas preocupações, aquilo que tem afligido o seu coração, se você não tem conseguido dar conta e do que você não tem conseguido dar conta. E chama Jesus, fale, Jesus, seja a calmaria dos meus dias, seja a leveza dos meus dias, seja a paz dos meus dias. Convida Jesus para as áreas que você mais necessita e tenha certeza de que você convidando Ele, você tendo essa atitude de chamar Ele, você não ficará decepcionado. O Senhor não se negará a te ajudar. Em Mateus 6:26-27 diz assim: e nenhum de vocês pode incompridar a sua vida, ou seja, nós não podemos acrescentar um dia sequer à nossa vida, por mais que se preocupe com isso. Então olha que palavra linda, gente, pra gente não se preocupar com nada. O fato das vezes a gente se preocupar excessivamente com alguma situação que às vezes a gente nem chegou a viver, como foi comigo, eu nem tinha vivido e eu já tava, meu Deus, surtando ali pelo que eu tinha pra viver. Além de sofrer antecipado, né? O que ia mudar na situação? Não ia mudar nada. A única coisa que ia acontecer e foi o que aconteceu, é que eu fiquei ansiosa, fiquei deprimida, fiquei desanimada. Então eu já puxei toda essa negatividade, todo esse sentimento antes mesmo de viver. Então, por mais que eu me preocupe, por mais que eu e você nos preocupemos com tantas coisas na nossa vida, a gente não vai poder acrescentar um dia à nossa vida.
Vamos buscar viver uma coisa de cada vez. Como que eu tenho buscado viver o meu dia? Vou levantar com calma. Gente, às vezes eu já levantava assim, correndo, já levanta correndo, fazendo isso, fazendo aquilo. Levantava aqui, arrumava minha cama, já começava a dobrar roupa. Gente, nem acordava naquela assim, serenidade de acordei, vamos olhar o céu. Hoje é quinta-feira, como está o clima? Não, já acordava ó, atropelando tudo. E que qualidade de dia a gente vai ter dessa forma? Então, o que eu tenho buscado pra mim? Acorda na paz, respira, se dê um tempo para fazer um download da alma. Ai, vai lavar essa louça? Vai lavar essa louça com calma, sem se preocupar com a roupa que tá lá para lavar. Vai ser uma coisa de cada vez. A Brenda não pode se dividir em 5 Brendas, é uma Brenda só. Então, cada coisa ao seu tempo, na calmaria do Espírito Santo. Entendeu? Vamos com calma, porque por mais que eu me fique ansiosa, que eu me preocupe pelo que eu não fiz, isso não vai mudar nada. A minha preocupação simplesmente vai me deixar doente por dentro, doente do psicológico, do emocional. E acaba que quando o nosso emocional não está bem, a gente fica automaticamente mais cansada, né? E aí que a gente não vai conseguir mesmo fazer as coisas. Então, vamos na calmaria do Espírito Santo, uma coisa de cada vez, cada coisa ao seu tempo. Gente, eu tenho trago pra mim. Importa que eu faça uma coisa de cada vez e faça com perfeição aquilo, na calmaria, do que atropelar tudo ao mesmo tempo e sair tudo errado, sabe? Não vai sair nada direito. Então eu queria muito compartilhar essa experiência com vocês, do que aconteceu comigo e talvez esteja acontecendo com você. Da mesma forma que o Senhor, que eu convidei Jesus para me ajudar a lidar com isso, e Ele tem me auxiliado, tem trago calmaria, paz, leveza para os meus dias. Assim que Ele pode fazer na sua vida, se você também tomar essa decisão de convidá-lo para te ajudar naquilo que você não dá conta sozinho. E, gente, olha como na nossa vida, para tudo há um propósito. Eu passei por esse momento, né, de aflição, e ali eu clamei o socorro do Senhor, o Senhor me socorreu, eu aprendi algo com isso e agora eu estou aqui fazendo o quê? Assim como eu fiz no Insta também. Vim compartilhar essa experiência com o objetivo de talvez ajudar você que está assistindo esse vídeo. Então olha como tudo há um propósito, né? E tudo aquilo que a gente vai aprendendo com Deus, é bom que a gente compartilhe para que outras pessoas também sejam edificadas, né? Através da nossa história, através daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ouvir testemunhos das pessoas me edificam muito, por isso gosto de vir aqui e compartilhar com vocês também os testemunhos da minha vida. E é isso que eu queria deixar para vocês, gente. Não precisa viver nessa euforia. Não precisa querer viver atropelando tudo, querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque de fato você não vai conseguir. Mas respire, faça na calmaria, clame por essa calmaria de Jesus na sua vida, e eu tenho certeza que você vai viver dias de muito mais qualidades para sua mente, para o seu corpo, para o seu emocional, para o seu espiritual. Convide Jesus para os seus dias e você com certeza não vai sair decepcionado. É certo que sempre teremos aprendizados, sempre iremos lidar com coisas novas, né? Mas em tudo isso, sempre convidando Jesus para fazer parte, sempre iremos vencer cada etapa que nos for colocada, que for colocada diante de nós. E é isso, gente. Eu espero muito que essa palavra tenha te edificado de alguma forma. Se essa palavra te edificou, falou com você em alguma área, deixa aí um comentário, conta pra mim se você se sentiu edificado por essa palavra. E se você é novo por aqui, o meu nome é Brenda Cruz, eu tenho 28 anos, sou casada, compartilho aqui alguns testemunhos da minha vida, tenho feito vídeos sobre a minha história de vida sentimental, como eu conheci o meu esposo, relacionamentos que eu tive. Então, se você ainda não viu esses vídeos, volte para conhecer um pouquinho da nossa história e seja abençoada através dos nossos testemunhos. E não se esqueça de ativar o sininho, senão o YouTube não vai te notificar quando chegar um vídeo, tá bom? E, gente, por favor, deixa aquele like pra mim. Não custa nada deixar aquele like, porque ajuda muito o nosso canal a crescer, ao YouTube indicar ele pra cada vez mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada. Continue aqui com a gente, é um prazer ter vocês. E um grande beijo na paz do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, clame pela calmaria, pela leveza de Jesus, do Espírito Santo nos seus dias. Um grande beijo e tchau!